Ei, terceiro ano, tudo bem com vocês? Minha gente, eu quero passar aqui um conteúdo que vai cair na P1 de vocês, que é sobre embriologia. A P1 de vocês, o conteúdo que vai cair na prova é da página 39 até a 73. Então, nós vamos colocar na prova sobre energia celular, núcleo celular e divisão celular, gametogênese e embriologia. Então, eu já quero compartilhar aqui a tela, né, para a gente falar um pouquinho sobre embriologia. Como a gente veio falando, né, de nível micro e está aumentando o conteúdo para o nível macroscópico, quando a gente fala de embriologia, é o início de tudo, né? Que vai começar lá na fecundação. Então, para que a fecundação aconteça, o espermatozoide ele tem que atravessar a corona radiata e a zona pelúcida. A gente já viu nas aulas anteriores que durante o processo de diferenciação para a formação do espermatozoide é formado aqui na cabeça dele o acrossomo, que vai ter enzimas que vão ser específicas para conseguir perfurar essa corona radiata aí do ovócito secundário, tá? E toda essa zona pelúcida que vai envolver o ovócito secundário. Depois que isso acontece, ele ativa um processo de modificações, né, na zona pelúcida do ovócito e vai impedir que outro espermatozoide fecunde esse óvulo. Quando acontece desse óvulo ser fecundado por dois espermatozoides diferentes, é quando acontece uma polispermia, a formação de gêmeos idênticos ou de gêmeos univitelínicos, tá? Então, dois espermatozoides conseguiram fecundar o mesmo ovócito ao mesmo tempo, tá? Então, depois disso, gente, aconteceu a fecundação, a formação da célula ovo, do zigoto, que é a primeira célula do novo ser vivo. A partir daí, ele começa a fazer diversas mitoses para fazer a divisão dessas células em quantidade, em número. Como esse processo, aqui no caso da embriologia, acontece de uma maneira muito rápida, aquela fase de intérfase em que a célula vai crescer o seu material para depois ela se dividir, acaba não acontecendo, né? Que é um processo mais lento. Então, esse processo não acontece, então a célula, conforme ela vai se dividindo, aqui esse zigoto ele vai se dividindo, ele vai ficando mais ou menos do mesmo tamanho do original, né? Da célula original. E aí nós temos tipos diferentes de célula, e de acordo com esses tipos diferentes de célula-ovo, que a gente pode classificar como que ocorre a divisão. E isso é dividido de acordo com a quantidade de vitelo, de nutriente que esse organismo vai ter durante a divisão celular, tá? Então, nós temos ovos oligolécitos, que são ovos em que vai ter uma quantidade de vitelo pouca, né? Não é muito vitelo em que vai ter e que é distribuído de maneira igual no citoplasma. Esse tipo de ovo aqui é o que acontece por exemplo, com os mamíferos, os equinodermos, a estrela do mar, né? E dos anfióxos também, tá? Então, quando é esse tipo de ovo, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre como que acontece a divisão quando é esse tipo de ovo aqui, a divisão é de maneira igual. Um outro tipo de ovo é o ovo heterolécito, como o próprio nome já nos alerta aqui, é porque a quantidade de vitelo não é igual no ovo todo. Então, aqui próximo do núcleo fica um vitelo menos concentrado e no outro polo fica um vitelo mais concentrado, que é um polo vegetativo, né? É o que acontece, por exemplo, no ovo dos anfíbios, dos anelídeos, de moluscos e de alguns peixes também. Além desse, nós temos o ovo telolécito, né, que ele vai ter uma quantidade de vitelo muito grande aqui, então ele tem muito vitelo, fazendo com que o núcleo e o citoplasma do ovo fique restrito apenas a um polo animal. E aí a divisão vai acontecer apenas aqui no polo. Então, como esse vitelo vai ser utilizado para depois ocorrer o desenvolvimento desse novo embrião, é o tipo de ovo que vai acontecer em aves, répteis e algumas espécies de peixes, em que ele termina o desenvolvimento daquele novo embrião dentro do ovo, ele não tem um contato externo para receber nutrientes, tá? Então, se você parar para pensar, é bastante nome? Sim, mas existe uma lógica
para que ocorra o desenvolvimento desses animais, né? E por último, o ovo centrolesto, em que a quantidade de vitelo vai estar sempre mais próxima aqui do núcleo, mais concentrado fica próximo do núcleo e menos concentrado fica mais distante. Quando começa a acontecer a divisão, acontece aqui no meio, no núcleo, e depois ele vai migrar para a região que tem menos vitelo. Isso acontece porque a velocidade de divisão tem tudo a ver com a quantidade de vitelo que vai ter num ovo. Quanto maior a concentração de vitelo, mais lento acontece a divisão celular, tá? Então, essa célula, quando ela tem uma quantidade de vitelo muito grande, ou ela acaba centralizando a divisão num único polo, né? Que é o que acontece, por exemplo, na formação das aves, que apenas o polo animal que vai ocorrer uma divisão celular mais rápida, ou o que vai acontecer é que as células vão se dividir de maneira desigual, tá? Isso a gente chama de clivagem. Então, clivagem é esse processo de sucessivas mitoses que vão ocorrer a partir da formação do zigoto. As células resultantes dessa segmentação, dessa divisão, vão se chamar blastômeros. E quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a clivagem, ela vai diminuir a velocidade aí da divisão celular. Então, a região onde ele está armazenado, como se ele dificultasse a velocidade da divisão. Como que acontece, então, os tipos? Nós temos a clivagem, que é holoblástica igual, então é o que acontece, por exemplo, nos ovos de mamíferos, em que a gente tem uma quantidade de vitelo que não é muito grande, então não teria como esse embrião se desenvolver se ele não tivesse o contato com uma fonte externa de nutriente, tá? Porque ele não tem muito vitelo para se desenvolver, mas a divisão dele aqui vai acontecer de maneira igual. Então, todas as células vão ter o tamanho igual, vai sempre acontecer nessa ordem aqui, tá? Depois nós temos o que é chamado de clivagem holoblástica desigual, que, como eu falei para vocês, a quantidade de vitelo vai modificar a velocidade da divisão. Então, nesse caso aqui, como o vitelo ele fica mais concentrado na região aqui distante do núcleo, né, embaixo, então aqui ela vai acontecer de maneira mais lenta, as células são maiores, e aqui onde o vitelo é menos concentrado, acontece de maneira mais rápida, tá? Então, o tamanho das células vão ter tamanhos diferentes. Depois, nós temos a clivagem meroblástica discoidal, em que é o que eu falei, que é o que acontece a divisão apenas aqui no polo onde vai estar o núcleo. Isso aqui acontece nos ovos telolesto, como das aves, e aí o vitelo, ele continua aqui para depois, quando acontecer a formação do embrião, esse embrião tem uma fonte de nutriente do próprio ovo, tá? Então, ele precisa se desenvolver dessa maneira para que ele tenha nutriente a partir desse vitelo que é bem concentrado. E por último, a clivagem meroblástica superficial, que ela começa aqui no núcleo, e lembra que aqui na região mais distante do núcleo é menos concentrado, e aí depois, então, esses núcleos já divididos vão migrar para a região menos concentrada para aumentar aí, para que seja mais veloz essa divisão, tá? Então, em conclusão, o resultado de sucessivas divisões celulares, elas são sofridas pelo embrião, elas vão formar um conjunto maciço de blastômeros, que é chamado de mórula. Então, quando ele está nesse formato aqui, em que vai ser um aglomerado, uma bolinha com várias outras célulazinhas, a gente chama de mórula. Ela possui quase o mesmo tamanho do zigoto, pois eles vão se dividir muito rapidamente, então não aumenta muito o volume. Perceba que tem o mesmo tamanho, mais ou menos, daquilo que deu início a essa divisão. A fase de mórula não vai acontecer nos ovos centrolestos, tá? E depois que acontece isso, vai começar a acontecer a fase de diferenciação desses tecidos. A gastrulação é a formação da gástrula, em que começa a se delinear o tubo digestório. Ela pode acontecer por embolia, quando acontece uma invaginação, tá vendo que teve
Invaginação é quando ele vai em direção ao centro, tá? E aí forma, dá esse formato para depois se formar o blastoporo. Ou também pode acontecer por epibolia. Epibolia é quando não acontece essa invaginação, e aí as novas células vão se colocando aqui na região externa, tá vendo? Ó, se multiplicando e criando uma nova camada de células aqui. Então, pode acontecer dessas duas maneiras aí. E aí, gente, eu já quero começar aqui a falar de uma outra parte de embriologia, que depois que aconteceu o processo de diferenciação, né, da formação do tubo digestório, já começa a acontecer a formação do sistema nervoso, do tubo neural. Então, é um outro nome, né? A gente chama de neurulação, que é a transformação dessa gástrula em neurula. Então, vai crescer uma placa neural que vai se invaginar, fazendo surgir um sulco, né? É como se fosse em direção ao centro. Então, vai fazer esse buraquinho em direção ao centro desse aglomeradinhos de célula. E isso vai percorrer todo o dorso do embrião, né? Toda essa região de dorso do embrião, que é chamado de sulco neural. O fechamento do sulco neural leva à formação do tubo neural. Então, antes de se formar, né, na porção anterior, superior do arquêntero, algumas células da mesentodermas vão encontrar ao longo do eixo longitudinal do embrião, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que vão dar origem e suporte dorsal, que a gente chama de notocorda. Algumas espécies animais, né, que é o que vai começar a acontecer lá nas planárias, nos plateumintos, a notocorda ela vai ficar durante toda a vida. Isso daí vai acontecer com todos os invertebrados e até o anfióxo, que é aquele peixe, é um tipo de peixe ainda não tão desenvolvido, tá? E aí, dali para frente, a notocorda, as outras espécies, né, de animais, essa notocorda, ela vai ser substituída pela coluna vertebral, que é um tubo nervoso dos seres vivos, tá? Então, como que acontece? Lembra que teve aquela invaginação e aí a formação de uma nova placa de células do lado externo? E aí a placa neural, tá vendo? Ela vai fazendo esse buraquinho, esse sulco neural, para poder formar aqui dentro, depois, o tubo neural. O outro grupo de células também vai começar a se invaginar e se fechar para se formar outros celomas, né? E aí cada um desse daí vai ser responsável por uma estrutura diferente. Então, aqui a gente tem a formação da notocorda logo abaixo do sulco neural, bem do ladinho aqui do sulco neural, para a formação depois da coluna vertebral, caso for um animal vertebrado, tá? Depois disso daí começa a ocorrer a organogênese, que é a formação dos órgãos, como o próprio nome aí já nos indica. Então, os folhetos germinativos, né, como a ectoderme, a mesoderme, a endoderme, já estão formados, e aí eles começam a sofrer um processo de diferenciação do celular, para poder dar origem a todos os tecidos do novo ser vivo, né? Então, a ectoderme é o que vai, eu coloquei aqui nessa imagem para vocês verem, né? A ectoderme, tá vendo? Esse daqui que fica na parte mais externa, né? Formando aí vamos dizer, a cápsula desse ovinho, ele vai formar o sistema nervoso, a epiderme, né? Toda a pele, mucosas, que é essa pele úmida da boca, do nariz, do ânus, também é o que forma os pelos, e aí no caso de animais que tenham cascos, chifres e o esmalte nos dentes também. A mesoderme, olha aqui na imagem, a mesoderme é essa cavidade que fica aqui em uma das laterais. É o que vai formar a derme, que é aquela camada interior da epiderme, né, por baixo da epiderme. Os sistemas muscular, esquelético, cardiovascular, linfático, digestório, urinário e genital. Todos os sistemas internos, tá? E a endoderme, que é o que está aqui do outro, tá vendo aqui embaixo, ó, amarelinho? A endoderme vai formar o epitélio do sistema digestório, glândulas anexas ao tubo digestório, o epitélio do sistema respiratório, o epitélio da bexiga urinária. Então, perceba que cada grupinho de células vai formar uma parte diferente do novo organismo, tá?
E, além disso, nós temos os anexos embrionários, que são estruturas que não fazem parte do corpo do embrião, mas que auxiliam em funções vitais. Então, dentre eles, nós temos o saco vitelínico, que ele é repleto de vitelo, ele é bem cheio de vitelo, e as suas paredes vão possuir grande quantidade de vasos sanguíneos que possibilitam uma constante nutrição do embrião. Tá? Então, o embrião ele vai receber. Ah, Dani, mas você não falou que, por exemplo, se isso vai acontecer com as aves vão precisar terminar esse desenvolvimento, vão precisar... não tem o contato com uma fonte externa de nutrientes? Sim, mas aqui nos mamíferos também acontece. Qual que é a diferença que acontece entre um e outro? No caso das aves, não tem um contato com o corpo da mãe. No caso dos mamíferos, há a formação junto com o saco vitelínico vai se ligar à placenta, e a placenta é ligada ao corpo da mãe, então é onde acontece a troca de nutrientes. Então, o saco vitelínico, ele vai acontecer em peixes, répteis, aves e mamíferos também, só não acontece nos anfíbios. Além desse, nós temos a bolsa amniótica, que é a bolsa d'água, que a gente conhece como bolsa d'água. Ela é repleta de líquido amniótico e o embrião ele vai permanecer mergulhado nesse líquido até o nascimento. A função é proteger contra infecções e contra traumas mecânicos também. Ele só não vai aparecer lá nos anfíbios e nos peixes. Vai aparecer sempre nos répteis, aves e mamíferos. Anfíbios e peixes, não, tá? Além da bolsa amniótica, nós temos o alantoide. O alantoide também é uma bolsa que em répteis, aves e mamíferos, eles têm a função de absorver o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico e de armazenar excretas e absorver cálcio da casca do ovo para que seja utilizado para a formação do esqueleto do embrião. Nos mamíferos placentários, por que ele colocou placentários? Porque nós temos os monotremados, que não tem placenta, né? O ornitorrinco, por exemplo. Eles vão se incluir, eles são pouco desenvolvidos, né? O que a gente inclui os seres humanos, são pouco desenvolvidos, fazendo parte da estrutura do cordão umbilical, tá? Então, o alantoide, no caso dos mamíferos, faz parte do cordão umbilical. Depois nós temos o corion. O corion é uma membrana bastante vascularizada que envolve os demais anexos embrionários. Então, percebe que ela tem bastante vasos sanguíneos e vai envolver todos os outros anexos. Além desse, a placenta. Por que eu coloquei a placenta por último? A placenta, gente, ele é um anexo embrionário exclusivo de mamíferos, tá? E só vai acontecer nos marsupiais e nos placentários. Quando a gente divide os mamíferos em 3 grupos. Nós temos o grupo dos monotremados, que são os ornitorrincos, que vão se desenvolver dentro do ovo. Nós temos o grupo dos marsupiais, em que vão ter uma placenta não muito bem desenvolvida. Então, o embrião, ele começa o desenvolvimento dentro do corpo da mãe. Ele nasce ainda sem ter terminado o desenvolvimento dele, e ele termina o desenvolvimento dele dentro daquela bolsa, que é uma bolsa que o bebê vai terminar o desenvolvimento dele ali dentro dessa bolsa marsupial. Então, por isso que ele é chamado desse marsúpio, por isso que ele é chamado de marsupial. No caso dos seres humanos, dos mamíferos, a placenta ela é muito desenvolvida e o bebê ele termina o desenvolvimento dele dentro do corpo da mãe, tá? Então, só para vocês entenderem aí sobre esse anexo. Então, as trocas, elas são realizadas dentro da placenta, né, entre o corpo da mãe e o corpo do feto, e os pulmões, mesmo que são formados ainda dentro do corpo da mãe, eles não funcionam, porque a troca é feita via sanguínea, tá? E o mesmo vai acontecer com os rins. A troca de gases, nutrientes e excretas ocorre por meio da placenta. Então, por isso que aquela ideia de ficar imaginando que um bebê faz cocô dentro do corpo da mãe não existe. Ele só está eliminando excretas por via sanguínea, né, como micropartículas, e o corpo da mãe vai fazer a filtragem quando for de sistema urinário para ser eliminado pela urina, ou vai lançar lá para o sistema digestório para ser eliminado por meio de fezes, tá? Então, essa troca vai acontecendo entre o corpo do feto e da mãe
também. O gás carbônico e a ureia, originados do corpo do feto, chegam pelo sangue fetal até a placenta pelas duas artérias umbilicais. Então, na parede dessas velocidades coriônicas, vão se difundir para o corpo da mãe, sendo por ela eliminados, que é o que eu expliquei aqui para vocês. Então, para terminar, minha gente, eu quero fazer aqui um exercício que está na página 70 de vocês, que é o exercício da VUNESP, que diz o seguinte: um dos caminhos escolhidos pelos cientistas que trabalham com clonagens é desenvolver em humanos a clonagem terapêutica, principalmente para obtenção de células-tronco. Lembra que células-tronco, vocês com certeza já devem ter ouvido falar disso, são células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido do corpo, tá? Então, que são células indiferenciadas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Quanto a esse aspecto, as células-tronco podem ser comparadas às células dos embriões, enquanto estas se encontram na fase de... Qual que é a fase que não começou ainda a acontecer uma diferenciação? Na gástrula, a gente já viu que já começou a acontecer uma diferenciação para o tecido, para o sistema digestório. Na neurula, que é depois da gástrula, menos ainda, porque começa a acontecer uma diferenciação para o sistema nervoso. Na organogênese, menos ainda, porque aí é para a formação final mesmo desse feto. Então, gástrula, neurula não pode ser. Formação de celoma? Não, celoma, gente, é quando aconteceu lá na neurulação, que vai começar a acontecer a diferenciação para o sistema nervoso. Formação de notocorda? Também não tem nada a ver, porque notocorda depois vai se diferenciar para se transformar em coluna vertebral. Então, faz parte do sistema nervoso. Quem que vem antes de tudo isso daqui? A mórula, quando ele ainda é uma bolinha de células que não começou a se diferenciar. Então, durante esta fase aqui, é a melhor fase para se pegar células tronco que podem se diferenciar em qualquer tecido do corpo, tá? Bom, gente, eu já quero parar, então, por aqui o nosso estudo. A partir da semana que vem, já vou começar a fazer uma revisão com vocês para a P1, tá? E aí fica o conteúdo aí que eu passei para vocês, tá ok? Bom, gente, é isso e até a próxima aula.